Bom, pessoal, eu decidi então fazer uma aula, né, rapidinho, como uma forma de resumo retomada do que vocês estudaram até então, para vocês poderem fazer as questões das avaliações, tá? Então, o que que a gente viu assim rapidinho, né? A gente viu que a história moderna ela tem a ver ali com a conquista de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos, o que vai impedir o acesso dos europeus até o Oriente, lembram? Então, o que vai marcar o início dessa história moderna é este evento. No entanto, no meio do caminho, vários outros eventos vão acontecendo que a gente deu uma estudada, né? Primeira coisa que aconteceu, né, foi o Renascimento. A ideia do Renascimento é de uma retomada da cultura greco-romana, né? Num momento em que a Europa tinha passado por o que os intelectuais da época chamaram de uma era de trevas, né? Uma história de trevas, de escuridão, por conta do domínio da igreja, que proibiu a leitura, a obras e a própria cultura que tinha vindo antes da dominação da igreja. Então, em função disso, ali, por fim do século XIV, né, tem um início de um movimento intelectual e cultural que se expressava dessa retomada da cultura greco-romana. Ao mesmo tempo, esse renascimento ele também promoveu uma coisa chamada antropocentrismo, que seria a ideia de colocar o ser humano no centro das ações e não a igreja ou Deus, tá? Como a gente já estudou, na época as pessoas da Idade Média acabavam achando de que todas as ações eram justificadas pela ação de Deus e o ser humano acabava ficando em segundo lugar. Deus tomava conta de tudo, né? Isso pode ser visto tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, porque, como a gente já estudou, a igreja acabava utilizando isso para dominar as pessoas, né? Não necessariamente Deus estava comandando as coisas, mas padres, papas e etc. da época acabavam utilizando isso para dominar as pessoas, tá? Nas artes, acontece um movimento parecido, que é a ideia de valorização da humanidade nas obras de arte, né? Como a gente já viu aqui, é muito valorizado a corporificação do ser humano, né? Antes apenas eram temas religiosos e por demais pudores eram colocados nas obras de arte, evitando o máximo uma exposição. Agora não, os artistas estavam livres para representar a arte na sua humanidade e em todos os seus detalhes, numa riqueza de detalhes, né, que a gente já tinha estudado. Nesse meio também teve desenvolvimento científico, a gente já viu, né, principalmente com a ideia da teoria heliocêntrica, né, descobriram evidências de que, além do mundo ser redondo, o nosso mundo ele gira em torno do Sol e não ao contrário, como se imaginava, tá? Esse movimento do Renascimento, ele vai extrapolar não só na área da cultura e das artes, mas ele também vai para o mundo religioso, tá? Nesse meio tempo, as pessoas também começam a se questionar sobre a postura que a igreja, os papas e os padres tinham e começam a se organizar para tentar reformar essas posturas que eram feitas, né? E
1520, então a gente tem o início da Reforma Protestante, em que um monge, agora não me recordo se é monge ou bispo, da ordem dos agostinianos, ele questiona a prática da igreja de vender perdão, né? Essa era uma prática muito comum na época. Ele questionou muitas coisas, né? Não só isso. A gente sabe que são 95 questões, né? A gente já estudou isso, as 95 teses do Martim Lutero questionando a prática da igreja, né? Isso vem a reboque do Renascimento, tá? A ideia aqui não é questionar a doutrina, a Deus. A ideia aqui é questionar o ser humano, questionar os homens, né? As ações dos homens religiosos estão sendo questionadas. Falta de preparação do clero para assumir os cargos, a venda de perdão, né? E, consequentemente, e também a venda de relíquias religiosas, que era uma coisa muito comum na Idade Média, né? E tudo isso era para reverter dinheiro para a igreja, né? Martim Lutero veio, questiona tudo isso, né? Como ele não consegue reformar a igreja que ele pertencia, ele acaba criando uma igreja para ele, tá? Acaba criando, e isso vai dar vazão para uma série de igrejas que já estavam criticando a igreja católica da época, tá? Aqui, ó, monge, né? Estava com dúvida, tá? Então vai surgir uma série de reformas pela Europa, né? Reformas religiosas. Nesse meio tempo, quando a Igreja Católica percebe que ela está se perdendo, né? Que ela está perdendo fiéis e, claro, perdendo dinheiro, né? Aí ela começa um movimento interno de reforma dela mesma, que é o movimento de contra-reforma ou reforma católica, tá? A reforma católica ela vai tentar buscar atender algumas reivindicações dos protestantes, né? E, por outro lado, reafirmar outros dogmas dela mesma, né? Por exemplo, o Concílio de Trento ela vai reafirmar os dogmas da infalibilidade do Papa, né? Ele não pode ser questionado, da hierarquia, do celibato, da devoção dos santos e a Maria, que era um dos pontos questionados pela Reforma Protestante. Por outro lado, ela vai buscar dar uma formação ao seu clero, coisa que não tinha. Como a gente já estudou, muitos cargos do clero acabavam sendo dados para filhos de nobres, né, ou até vendidos, né? Agora não, eles tinham uma formação teológica em cima disso. Para garantir, né, que ela não ia perder mais fiéis, foi reativado o Tribunal do Santo Ofício, né, da Inquisição, que vocês já devem ter ouvido falar, é muito famoso em novelas ou filmes a Inquisição, né, essa coisa de perseguir, queimar pessoa, torturar, né, a Igreja Católica fez isso. Elaborou um índice de livros proibidos, claro que entre eles estavam os livros do Lutero, né, e criou uma série de ordens religiosas dedicadas à conversão, como a Companhia de Jesus, que é conhecida aqui no Brasil como os jesuítas. Eles se dedicaram à conversão de nativos da América, porque se temia que os luteranos ou protestantes em geral chegassem nas Américas convertendo os nativos daqui, né? Nesse meio tempo onde estava ocorrendo o Renascimento, Reforma Protestante, Contra-Reforma, também estava ocorrendo tudo junto ao mesmo tempo a formação do Estado absolutista, tá?
Como a Igreja Católica estava perdendo terreno, estava perdendo autoridade, quem vai ocupar esse espaço, de fato, com tudo, foi as monarquias nacionais, né? Como é que se cria esse Estado? Primeira coisa, criando um imposto e moeda de circulação nacional, é a ideia de criar um dinheiro daquele país, né? Antes as moedas eram tudo em ouro ou outro metal precioso. Agora não, tinha uma moeda nacional que tinha um X valor, né? Construir uma burocracia encarregada de fazer valer as decisões dos reis e formaram exércitos permanentes e profissionais subordinados à monarquia. Então cria o Estado, tá? Com fronteira, claro, sem dúvida. Agora, a ideia do absolutismo traz a ideia de um poder absoluto, ou seja, de tu ser o chefe supremo, né? Tu não divide o poder com ninguém. A ideia de poder absoluto é quando esse rei, o monarca, ele tem todos os poderes na mão. Ele cria as leis, ele interpreta as leis que ele mesmo criou e ele manda executar as leis que ele executou. Tá? Depois a gente vai ver que esse modelo é questionado, tá? Mas a ideia de rei absoluto, rei absolutista, tem essa ideia de ele ter todos os poderes, e claro, como o poder da igreja já havia sido questionado, a autoridade da igreja, ele não precisava mais pedir aval para o Papa ou para a igreja para poder pôr em prática as suas medidas, tá? A gente tem ali dois teóricos da época, surgiram outros, claro, tá? Mas os que mais aparecem é o Thomas Hobbes e o Jacques Bousset. O Thomas Hobbes, ele vai dizer que o Estado absolutista é bom porque o Estado protege as pessoas delas mesmas, né? Porque, segundo Hobbes, a natureza do ser humano é má e egoísta, né? E o Estado está ali para proteger as pessoas da guerra de todos contra todos. Então, para ele, o Estado é um mal necessário. Por outro lado, o Jacques Bousseau, ele tem uma outra ideia, porque ele, na verdade, é um bispo, né? A gente já viu isso. Ele traz a ideia da doutrina do direito divino, tá? Que a vontade dos reis expressaria a vontade de Deus. Essa que é a ideia dele, tá? São alguns teóricos que vão explicar o Estado absolutista da época. Eu estou ressaltando isso porque algumas questões estão ligadas a essas pessoas, tá? Por fim, ali no Estado absolutista, a gente tem um modelo econômico que sustentou o Estado absolutista, e a gente tem o mercantilismo, tá? O mercantilismo foi um modelo econômico que vigorou durante o Estado absolutista. Na verdade, ele vai existir até meados do século XVIII, chegando no XIX, tá? E ele tem quatro principais características. A primeira é o metalismo, que a riqueza de cada país era medida pela quantidade de metais preciosos que possuía. O segundo é a balança comercial favorável, significa que o Estado, para ele estar bem comercialmente, ele deveria exportar mais do que importar, ou seja, ele tinha que vender para fora mais do que comprar de fora, né? Estímulo às manufaturas locais. A manufatura seria a mãe da indústria, né? Claro, se tu quer vender para fora, tu tem que produzir, então tinha que estimular as manufaturas do teu país. E por último, o colonialismo, que é a busca de terras além das fronteiras do reino, tá? Tendo esses três aspectos desse período, Renascimento, Reforma Protestante, Estado absolutista, o
ocorre aquele evento que a gente viu da tomada dos turcos, da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, que eu iniciei a minha fala, né? E aí a gente tem a expansão marítima europeia, tá? A expansão marítima, ela vai iniciar por Portugal em 1415, com a expulsão dos árabes que estavam tomando a Península Ibérica. A gente já deu uma estudadinha nisso, né? Os árabes invadem todo o norte da África e invadem a Península Ibérica, ali por Portugal e Espanha, e aí tem o início da Guerra da Reconquista, eles expulsam os muçulmanos e Portugal segue, né? Portugal segue nessa reconquista, só que ela agora segue conquistando territórios além mar, tá? Então, o primeiro passo dessa expansão marítima foi dado pelos portugueses, foi no litoral africano e foi numa onda, né, num espírito da reconquista, né? Foi nesse contexto que Portugal começa a navegar todo o litoral africano, né? Ao mesmo tempo, nesse meio tempo, os turcos otomanos conquistam Constantinopla, e aí o que acontece, né? Para ter acesso às mercadorias vindo do Oriente, não tinha mais por onde, tinha que ser pelo mar, tá? Como já tinha o fortalecimento do Estado absolutista, o mercantilismo, né, tudo isso favoreceu para continuar se expandindo via mar, tá? A gente já estudou isso, né? Só em 1488, 89, né, que eles conseguem fazer a volta lá no Cabo da Boa Esperança, no sul da África, né? Aqui a gente também já deu uma olhadinha, né? Espanha também vai iniciar isso, só que ao contrário de Portugal, como as rotas pela África já eram de domínio dos portugueses, eles vão direto ao oeste, porque como eles já tinham, vamos dizer assim, 50%, 60% de certeza de que o mundo era redondo, porque eles não tinham bem certeza que não tinham dado a volta ainda, né? Como a rota da África já era domínio português, eles decidiram ir ao oeste e chegaram ao continente americano. A gente já deu uma olhada, né? O Cristóvão Colombo, ele vai chegar em 1492 ali na América. Ele acreditava que ele tinha dado a volta ao mundo. Ele acreditou que ele tinha chegado em alguma região da Índia, tanto é que ele chamou os habitantes locais de índios. A gente também viu no texto aquele que eu mostrei para vocês, o Colombo morreu, logo em seguida acreditando que ele tinha chegado na Índia, ele tinha dado a volta, né? E aí a gente tem o início de uma nova história, né? Justamente de uma união ou conhecimento, né, de novos povos que habitavam aqui, que eram totalmente desconhecidos. Como eu já disse para vocês, a América como um todo, e eu não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando de um continente, ele era densamente povoado, tá? A população da América inteira era de 57 milhões de habitantes, enquanto o da Europa, em 1500, era de 1 milhão e 500. Tá? Então, assim, ela era densamente povoada, tinham construções magníficas, né? Principalmente nos povos da Mesoamérica. Mesoamérica é a América Central ali, né? Meso quer dizer meio da América, né? Tinham construções gigantescas, magníficas, tá? É uma pena a gente ter pouco tempo de aula. Eu gostaria de dedicar uma aula inteira só para esses povos, mas como a gente tem muito conteúdo e o tempo é curto,
Infelizmente, a gente não vai poder abordar esses povos incas, maias e astecas, mas se vocês gostarem do assunto, busquem, porque é riquíssimo a cultura deles e principalmente a urbanização deles, tá? Muito mais desenvolvida, inclusive, que os europeus da época, tá? Além disso, eles também tinham desenvolvimento de tecnologia, arte, arquitetura, matemática, né? Ou, por exemplo, os astecas e os maias já tinham conhecimento que o mundo era redondo, que o mundo girava em torno do Sol, já tinham um calendário muito mais preciso que os europeus, né? Tinha um sistema matemático incrível. Então, se vocês tiverem interesse, vale a pena. Eu vou me deter um pouquinho só nos povos nativos que os portugueses encontraram, tá? Então, ao longo do litoral, tá? Existiam mais de 3.000 povos vivendo onde hoje seria o Brasil, principalmente ao entorno do litoral, tá? Como são muitos povos diferentes, é muito tradicional para gente que é de fora, para gente que é da cultura branca, ocidental, vamos dizer assim, mesmo que nem todos sejam brancos, mas da gente que vem de uma cultura branquecida, sabe? A gente é muito comum dividir esses vários povos em dois troncos, tá? Dois troncos linguísticos. Seria o tronco tupi e o tronco G, tá? A gente divide nessas duas organizações, tá? Ao longo do litoral, o litoral brasileiro era todo povoado por tupinambás, foi o que mais o português encontrou. No interior, que tinham esses povos do tronco linguístico G, tá? Eu volto a enfatizar essa questão dos troncos linguísticos, mas talvez, se vocês conhecerem algum indígena, ele não vai concordar muito com isso, porque ele vai defender a sua cultura, tal qual como a gente não gosta de ser confundido como um latino-americano, a gente não gosta de ser confundido com um argentino, uruguaio, a gente é brasileiro. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, um caigangue e dizer para ele que tu é do grupo G, ele não vai concordar, né? Ele vai dizer, não, eu sou caigangue, acabou o assunto, né? Mas pra gente que está de fora dessa cultura embranquecida, uma cultura ocidental, a gente divide tradicionalmente em dois grandes grupos, ou duas famílias linguísticas, tá? No tronco linguístico G, eles vão ser povos que, do nosso ponto de vista, vão ser menos desenvolvidos tecnologicamente, tá? Eles vão ser povos seminômades, eles têm algum cultivo de milho e feijão, mas em geral eles se alimentam do que tem disponível na região. Quando acaba, ele migra, tá? Eles eram bons caçadores, claro, bons caçadores justamente porque eles migravam, né, frequentemente. As habitações deles eram construídas abaixo do solo, isso é outra coisa bem interessante. É muito famoso a produção deles de cestas, a cestaria deles, né? E alguma cerâmica rudimentar, tá? Do outro lado, o povo linguístico tupi, e dentro deles está a maior parte, os Guarani, por exemplo, estão ali dentro, né? É o maior grupo representante dos tupi. Eles já têm um desenvolvimento tecnológico muito mais avançado, muito, muito mais, tá? Eles já eram agricultores, já criavam animais, já tinham moradias fixas, inclusive,
construções físicas, eles vêm de uma ocupação posterior. Os primeiros a ocuparem essa região que a gente chama de Brasil foram os povos Gês, tá? E depois vem os Tupi. Os Tupis vêm e normalmente a maioria dos povos Tupis não se dão muito bem com os povos Gês, tá? Porque os povos Tupi, principalmente os Tupinambá, eles acabaram se aliando aos portugueses e os Tupinambá e Potiguar também acabavam capturando indígenas de tribos Gês e vendendo como escravo para os portugueses. Então eles têm uma rixa, tá? Eles têm uma coisa muito mal resolvida, vamos dizer assim, entre eles, tá? Mas os povos tupis, eles já tinham passado pelo processo de neolitização, eles já têm uma cerâmica riquíssima, tá? Os ornamentos de cocarte, pintura corporal são muito mais desenvolvidos, com muito maior riqueza de detalhes, a gente consegue perceber isso. Mas, em geral, tirando assim, na questão eu não vou perguntar essas diferenças de Tupi para G, mas a organização da sociedade era por sexo e idade. Mulheres fazem uma coisa, homens fazem outras, crianças fazem outras, tá? A organização dos nativos que os portugueses encontraram, onde hoje a gente chama de Brasil, eles normalmente a organização era assim, tá? E tinha uma certa igualdade entre todos, tá? A gente só tem duas figuras que se destacam nessas comunidades. A primeira é o cacique, que é o líder. Normalmente ele é um guerreiro muito forte. E a segunda figura de destaque é o pajé, que é o sacerdote. É aquele que tem contato com o mundo espiritual, tá? Agora, mesmo tendo cacique, ele não tem o poder soberano, não tem poder absoluto. Normalmente, ele vai consultar um conselho de pessoas mais velhas, né? Ou seus pares, assim, guerreiros, ou algo do tipo, tá? Então, na verdade, era uma sociedade em que todos têm os status iguais, as mulheres eram dedicadas a preparo da comida, fabricação de cerâmica, plantação e colheita, preparo de bebidas e pintura do corpo, enquanto os homens eram encarregados da derrubada de mata, né, a abertura de clareira, a caça, a pesca, a construção das casas, né, e defender a comunidade durante a guerra, tá? Principalmente no caso do Tupinambá, que a guerra era algo muito cultural deles, tá? Então, em geral, independente de ser Tupi ou G, eles têm essas características muito, muito presentes nas duas culturas, tá? Numa das questões que eu pedi para vocês, eu comentei a questão da antropofagia, que é uma coisa muito, muito pitoresca, né? Vamos dizer assim, que os portugueses viram e encontraram nas culturas tupinambás. A antropofagia é o ato de tu devorar, né, de um ser humano devorar outro ser humano ritualisticamente. Mas isso não é canibalismo, né? Porque eles não faziam aquilo por desejo ou por fome, e sim por uma crença, né? Acreditava-se que quando eu devoro o corpo do inimigo, eu tomo para mim a força dele, né? A força dele vai para dentro de mim, e não é só uma pessoa que devora outra pessoa, não. É um único guerreiro para uma comunidade inteira, né? Um único inimigo, melhor dizendo, né? Será devorado por uma comunidade inteira.
porque a força do inimigo deveria estar presente em toda a comunidade, tá? E somente guerreiros muito fortes passariam por esse ritual. E eu falo isso porque às vezes ocorre nos livros de história ou algumas pessoas não sabem interpretar muito bem esse ritual, tá? E é uma das questões que eu coloquei, eu perguntei sobre isso, tá, pessoal? Então, era isso, tá? A ideia é que agora vocês possam fazer, né, a avaliação, tendo esse resuminho aí para vocês, tá? Então, eu desejo boa avaliação. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu deixei para vocês. Eu deixei bastante texto, né? Eu recomendo para vocês assim, ó, se vocês tiverem que imprimir, imprimam os textos que eu deixei, aquele texto 1, 2, 3, 4, 5, tá? Não imprimam o material da escola, aquele fornecido pela escola, porque são muitas páginas. Então, imprimam só aqueles 5 textos. Ou imprimam os slides que eu deixei, também ajuda, tá? Que até eu usei para dar aula e eu usei aqui para fazer o resumo, tá? E espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não puderam ler o material, então que pelo menos tenham assistido os vídeos, tá? Que ajudam bastante para explicar, tá, pessoal? Então eu desejo uma boa avaliação para vocês.